Olá, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda. Esses 10 minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana no nosso Evangelho no Lar, na quarta-feira, às 20 horas. Essa semana nós iniciamos capítulo novo, que é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E vamos estudar os itens de 1 a 3, que se referem o que precisa o espírito para ser salvo e a parábola do bom samaritano. A gente pode começar com a seguinte reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento. Fora da caridade não há salvação. Essa máxima, esse ensinamento moral, fora da caridade não há salvação, é o principal ensinamento que a gente tem no Espiritismo. É o nosso lema, é aquele que deve nos conduzir à boa conduta, à boa moral, à evolução espiritual. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, na primeira carta aos Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E aí ele finaliza esse trecho da carta dizendo o seguinte: agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Em algumas traduções é como amor, mas amor é sinônimo de caridade. Caridade é sinônimo de amor. É praticando a caridade, ou seja, nos dedicando ao próximo, nos dedicando a desenvolver o próximo, nos dedicando a ajudar o próximo naquilo que ele tem dificuldade, como forma de caridade, é a melhor oportunidade que todos nós temos para evoluir. Vocês sabem que Chico Xavier, em determinado momento, ele disse o seguinte: se Allan Kardec, o codificador, tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu iria por outro caminho. Mas graças a Deus ele escreveu: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Então não é fora do espiritismo que não há salvação, fora da igreja, fora do templo, fora de qualquer lugar, é fora da caridade. É fora da prática do amor que não há salvação. E esse capítulo, ele inicia com a parábola do bom samaritano, que começa com Jesus perguntando para um rabino, né, na sinagoga: quem é meu próximo? E à guisa dessa resposta, Jesus contou-lhe a seguinte parábola: viajava certo homem de Jerusalém a Jericó. No trajeto foi assaltado por ladrões que o espoliaram e espancaram barbaramente, deixando-o semi-morto à beira da estrada. Em determinado, passou por essa pessoa que foi assaltada um sacerdote, que vendo, passou de largo. Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e deparando-se com o ferido, passou de lado. Depois veio um samaritano, porém, ao passar pela referida estrada, vendo o viajor, aproximou-se dele com compaixão. Pensou-lhe as feridas, reanimou-o, levando consigo até a primeira hospedaria. Ali o deixou entregue aos cuidados do estalajadeiro, pagando antecipadamente as diárias prováveis para seu completo restabelecimento. E aí Jesus pergunta para o rabino: qual desses 3 te parece ser o mais próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o rabino, respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. E aí Jesus fala para o rabino: vai-te e faça o mesmo.
Os samaritanos, nessa época, eles eram considerados hereges, aos olhos dos judeus ortodoxos, né? Por isso, eles eram desprezados e perseguidos. E o que Jesus quis dizer contando essa parábola, né? É que não basta ser doutor da lei, ou seja, um sacerdote, um levita, né? E não adianta nem a gente, trazendo para o nosso tempo, né? Ser um sacerdote, um fariseu, um católico, um protestante, um espírita, um evangélico, né? Assistir os cultos, as missas, as palestras, né? Frequentar a igreja e não estar ali e não ter a vida voltada para a caridade. Porque é só quando a gente se dedica à caridade, a ajudar ao próximo, é que a gente vai conseguir a nossa própria evolução. Porque vejam, muitas vezes a gente conhece pessoas e em vários momentos nós mesmos, que frequentamos o centro espírita, assistimos às palestras, fazemos tratamentos espirituais no centro, tomamos o passe e aquilo só dura ali dentro. Quando a gente sai do centro espírita, deixa de falar meu irmão, minha irmã, e começa a cuidar da própria vida. E cada um cuidar da sua. Eu não tenho nada a ver se o outro tem problemas, eu tenho que cuidar da minha vida. Afinal de contas, a gente aprendeu na doutrina espírita que a reforma é íntima. Se a reforma é íntima, o que eu tenho a ver com o outro? É íntimo, cada um faz o seu. E quem pensa assim tem razão. A reforma é íntima, é de dentro para fora. Só nós é que podemos dar conta da reforma que a gente precisa para evoluirmos moralmente e, consequentemente, evoluirmos espiritualmente. Só que tem um probleminha muito sério e que a gente não presta atenção, que é o egoísmo. A reforma ela é íntima, mas a gente só evolui nos dedicando ao próximo. É dedicando amor ao próximo, é procurando refletir sobre o que o outro precisa, me colocando no lugar dele, que eu desenvolvo as habilidades e os conhecimentos que eu ainda não tenho e necessito para evoluir. Vejam, se eu não sei amar, eu não consigo evoluir. O outro que precisa de ajuda é aprendendo a amá-lo, a ajudá-lo de coração aberto, sinceramente, que eu vou desenvolver tudo aquilo que eu preciso para evoluir. Então, minhas irmãs e meus irmãos, não tenham dúvidas que é quando a gente vê alguém que precisa de ajuda, que muitas vezes está dentro da nossa própria casa, é naquela pessoa que está a melhor oportunidade para que a gente se desenvolva. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho, capítulo 15, itens de 1 a 3, para que na quarta-feira, às 20 horas, durante o nosso Evangelho no Lar, a gente aprofunde essas reflexões, traga outras e assim, através do conhecimento, nos intelectualizando, conhecendo o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus, a gente busque a nossa evolução moral e espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar.